Meus irmãos, antes de tratar contigo o que de fato quero compartilhar, eu queria levar você a algumas reflexões acerca da onipresença, da onipotência do nosso Deus. Deus é poder. É você mesmo, Juliana? Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Esses são atributos única e exclusivamente de Deus. A gente tem aprendido aqui às terças-feiras que Deus tem alguns atributos que Ele compartilha conosco, que Ele comunica conosco e faz com que a gente também possa compartilhar com os demais. Um exemplo: Deus é amor, é um atributo de Deus. Mas Deus também compartilha do seu amor conosco, de tal forma que eu e você, de alguma maneira, também possamos compartilhar deste amor com alguém, sim ou não? Deus é justiça. E observe você que nós também temos um senso de justiça. É bem verdade que na maioria das vezes o nosso senso de justiça, ele é humano, deturpado, mas é um atributo que Deus tem e Ele compartilha conosco. E é por isso que nós temos que estar alinhados com a sua palavra, para que possamos praticar a justiça que vem de Deus, e não a nossa. Mas onisciência, onipresença e onipotência, isso é exclusivamente de Deus. Deus não compartilha dessas coisas com ninguém. É dele, é única e exclusivamente dele. Por exemplo, o que quer dizer onisciente? Quer dizer que Deus tem saber absoluto, pleno, que tem conhecimento infinito de todas as coisas. Você conhece alguém assim? A não ser Deus? Isso é um atributo único, exclusivamente de Deus. Outro atributo: Deus é onipresente. O que é onipresente? Deus está em todos os lugares e em todas as partes ao mesmo tempo. Isso é um atributo único e exclusivamente de Deus. Eu não consigo estar aqui, tá certo, nós temos a internet hoje, né? Então, quando a gente tem esses filmagens, nessas gravações em tempo real, talvez a gente consiga, através de uma imagem, estar em vários lugares, através de um aplicativo, mas presencialmente falando, somente Deus. É um atributo único, exclusivamente de Deus, está presente em todos os lugares e em todas as partes do mundo. Onipotente, somente Deus. O que é um ser onipotente? É aquele que pode tudo, é aquele que é poderoso. Deus pode tudo, Ele é o único que pode tudo. A gente, nós temos as nossas limitações. Eu tenho as minhas limitações, você tem as suas limitações, mas Deus é onipotente. Amém? Então são atributos únicos e exclusivos de Deus: onisciência, onipresença e onipotência. Agora, deixa eu compartilhar algumas coisas aqui minha com você. Quem já pensou assim em ir para um determinado lugar e falar assim: cara, eu estou meio cansado lá do Perialto, eu estou meio cansado lá da minha família, e eu queria ir para um lugar que eu não conheço ninguém, que ninguém me vê, que eu não sou conhecido de ninguém, lá eu posso ficar à vontade. Quem já pensou assim? Quem já fez isso? Ah, pensei que eu era o único extraterrestre. Aí deixa eu ler para você o Salmo de número 139, e o verso de número 7 diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde
fugirei da tua face. Se você lê na NVI, eu gosto mais da tradução da NVI, esse versículo diz assim: para onde eu poderia fugir da tua presença? Lembra? Acabamos de dizer que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, para onde você for, Deus está lá. Diga para o seu vizinho aí, para onde você for, Deus está lá. Amém, irmão? Não dá para fugir de Deus. E aí, eu me lembrei uma certa feita, eu estava meio cansado, e peguei a minha família, minha esposa, meus filhos, e nós fomos tirar férias lá em Olímpia. Olímpia é um parque aquático que tem aqui no interior de São Paulo. E eu falei, cheguei lá em Olímpia, pensei em colocar uma sunga, aquelas cavadas, sabe? Aí eu falei, melhor não, né, irmão? Melhor não. Aí meti meu óculos escuro, né, irmão? Porque óculos escuro ninguém sabe para onde você está olhando. E aí estou lá em Olímpia, tal, falei, aqui eu vou descansar, aqui eu não vou ouvir ninguém falar de igreja, discipulado, problemas dos mais diversos, aqui eu não vou ver ninguém falando de política, aqui eu não vou ver ninguém falando de futebol, aqui eu vou entrar nessas águas termais e estou lá. O parque naquele dia eu acredito que estava mais ou menos umas 15 mil pessoas, é um parque muito grande, ele tem capacidade de 20 mil pessoas. E eu estou lá, sem camisa, de bermuda, é claro. E de repente eu fui numa daqueles quiosques para tomar um sorvete com a minha filha, deixei minha esposa mais em cima assim, para dar aquele gato para sair de perto também. E quando eu estou aqui comprando sorvete, eu ouço, Pastor Jair! Olha assim, aquele monte de gente. Aí a voz, Pastor Jair! Aí eu, até aqui? Aí quando eu olho assim para cima, tem um irmão lá, ei, pastor, eu vou aí. Não dava para pular, muita gente. Aí eu, vem não. Aí eu falei, vem, já paga o sorvete. Aí ele veio. Isso era mais ou menos 1h da tarde. E era 6h da tarde quando ele decidiu voltar para a família dele. E o texto é, para onde eu fugirei? Não tem para onde fugir. Imagina, irmão, se eu estou lá panguando, com a minha lata de cerveja na mão. Ia dar ruim, hein? Não tem como fugir da presença do Senhor. Me lembrei de outro fato. Uma vez nós estávamos, eu e minha esposa, aí foi aniversário de casamento, e nós decidimos ir para Campos do Jordão. E chega lá em Campos do Jordão, tem um teleférico, e você sobe no teleférico, e você sobe e vai para um morro chamado Morro do Elefante, e lá desse morro você consegue avistar a cidade inteira lá embaixo. E é uma coisa bonita, romântica. Irmão Roberto, você precisa levar a irmã Lourdes lá. Leva aqui. Quantos anos de casado, irmão Roberto? 40? Se levar lá vai ser 80 fácil. A propósito, irmão Roberto, segunda-feira eu fiz 24 anos de casado. Ninguém me deu um troféu. Cadê minha esposa? Está ali, ó, gata, como sempre. E aí nós estamos lá. Eu falei, aqui, Campos do Jordão, né, irmão? Falei, aqui dá até para fumar um charuto. Estou lá no morro do Capivari, olhando lá para toda aquela cena, Maurício. Impressionante. Tô, assim, olhando, pessoal, aquele monte de gente bonita, né? Tem gente bonita, irmão, mas tem feio também. E estou lá, assim. Aí quando eu olho assim, umas 3 pessoas, o pastor João Pereira, um amigo nosso, vizinho, ele lá com a esposa, eu falei, até aqui não. Aí ele olhou para mim assim, Jair de Floriano.
não tem como fugir da presença do Senhor. Aonde você for, Deus está te vendo. E o Salmo de número 139, ele começa assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O que eu quero dizer com isso para você hoje, nessa manhã? Deus te conhece. Deus, Ele está te vendo. Não tem como fugir da presença do Senhor. Você pode ir para qualquer lugar, e esse salmo continua dizendo, aqui o salmista continua dizendo: para onde me irei do teu espírito? O verso 8 diz: se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali também está. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não tem como fugir da presença do Senhor. Aonde você for, Deus está te vendo. Aí, com muito amor e carinho, enquanto eu tomo uma água aqui, diga para o seu vizinho aí: Deus está te vendo. Fique esperto. Deus está te vendo. Amém? E saber disto muda tudo dentro da gente. Porque às vezes, eu não sei se acontece com você, a gente enfrenta algumas lutas no campo da alma. E essas lutas, às vezes, geram em nós perguntas, incertezas, insatisfações. Obrigado, filho. Insatisfações. Gera em nós uma série de situações, de coisas, que a gente fica se perguntando ou fazendo perguntas para a nossa alma. Muitas vezes você está tão chateado, tão angustiado, tão triste, que parece que existe um vazio, um buraco dentro de você. E você olha e às vezes você está até cercado de um monte de gente, mas parece que Deus não está te vendo, parece que você está só nesse problema, nessa luta, nessa dificuldade. Mas esse texto da palavra de Deus hoje para mim e para você é: ei, Deus está te vendo independente desses buracos da alma, desses vazios. Deus está te vendo. E a propósito, Deus é do tamanho do vazio da sua alma, acredite. Amém? Deus está te vendo. Deus está nos vendo. Aqui hoje no Perialto, você que vai estar me assistindo aí, talvez do outro lado, angustiado, triste, abatido, cheio de perguntas dentro de você, Salmo de número 139 para você: não dá para se esconder na droga, não dá para se esconder na cachaça, não dá para se esconder na pornografia, na prostituição, não dá para se esconder nas amizades rasas. Deus está te vendo, e Ele quer se relacionar com você, Ele quer ter um tete a tete com você, Ele quer trocar uma ideia com você. E aí, eu queria conversar com você no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo de número 1, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis.
E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis e fugir de diante da face do Senhor. Quando você começa a ler esse capítulo ou essa história de Jonas, e o primeiro verso diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, o que nós precisamos entender aqui é que, primeira coisa, se Deus falava com Jonas é porque Jonas tinha intimidade com Deus. Jonas conhecia Deus. Jonas conversava com Deus. E Deus conversava com Jonas. Significa dizer que Jonas, ele desfrutava da presença de Deus. Jonas tinha comunhão com Deus. Talvez assim como eu e você que estamos aqui hoje, nesta manhã. Temos intimidade com Deus, falamos com Deus, conversamos com Deus, desfrutamos da presença de Deus. Jonas tinha tanta intimidade com Deus que entre os seus, entre aquele lugar em que ele morava e toda a terra circunvizinha, entendia que Jonas era um homem de Deus. Jonas era um profeta enviado por Deus. Mas eu queria abrir um parênteses aqui dizendo para você, não adianta ser íntimo, não adianta desfrutar da presença, não adianta ser homem ou mulher de Deus, se o seu coração ainda continua insubmisso, rebelde e desobediente. Não adianta. Deixa a galera entrar aí, está entrando uma turma aí federal. Eu entendi, não fiz nenhuma pergunta. Glória a Deus. A oferta aqui é tão generosa, irmão, que vem, olha. Deus abençoe vocês. Aleluia. Então não adianta sermos íntimos, desfrutar da presença, se o nosso coração ele continuar desobediente e rebelde. Não adianta falar que nós vamos à igreja quando Deus nos ordena fazer algo e a gente se desvia para a direita, para a esquerda, a gente não leva em consideração aquilo que Deus tem nos ensinado acerca da sua palavra. Eu conheço um monte de gente que leva o nome de crente, vem à igreja todos os domingos, mas durante a semana que é crucial para apresentar Jesus às pessoas, para falar do amor de Jesus para as pessoas, essas pessoas que vêm à igreja domingo após domingo, elas não aproveitam essa oportunidade. Às vezes elas até falam com os seus lábios, elas até falam, Jesus te ama, olha, você é um pecador, olha, se arrependa. Mas as suas atitudes, os seus gestos, estão mais ou menos que nem o de Jonas. Deus manda Jonas ir a um lugar pregar, mas ele fala, não vou. Ele pega, compra uma passagem para ir para outro lugar. É mais ou menos assim que a gente fala, não, pastor, eu não compro passagem nenhuma não. Deus falou, eu estou falando. Mas e a sua vida está falando? O seu comportamento está falando. Alguém que diz que o seu comportamento vale muito mais que 1000 palavras que saem da sua boca. O seu comportamento é quem diz se você realmente é um homem e uma mulher de Deus. E o comportamento que eu estou dizendo aqui é o seu comportamento social, é o seu comportamento, é com a sua rede de relacionamentos, é como o teu vizinho te vê. A propósito, eu conheço gente que ele fala assim, eu não estou nem aí, não quero nem saber
esse meu vizinho pensa de mim? E aí você xinga, briga, faz uma série de coisas, aí no domingo você sai todo bonito, cheiroso, vou para a igreja, aí o vizinho está lá lavando o carro, dá um bug na cabeça dele, fala, não estou entendendo nada. Ou seja, as suas palavras não condizem com o seu comportamento. Assim estava se passando na vida desse homem. Um homem de Deus, que tinha uma palavra de Deus, e Deus agora conta com ele para pregar, para salvar uma cidade, e ele fala, não, eu vou fugir, e entra num barco, compra uma passagem, e a fim de que ninguém o vê, o que ele faz? Ele vai diretamente para o porão. Talvez a passagem que ele comprou era para estar na primeira classe, para estar vendo tudo bonito, mas ele decide se esconder, ele decide ir para um lugar onde ninguém o está vendo. Ele não queria relacionamento com ninguém, ele está querendo fugir da presença de Deus. Mas como nós lemos, para onde podemos fugir da presença de Deus? Deus está de olho em você, assim como estava de olho em Jonas. O nome de Jonas, ele, no sentido hebraico, ele quer dizer Ioná, que traduzindo para o português, quer dizer pomba. E aqui o texto começa dizendo assim, e a palavra do Senhor a Jonas foi, filho de Amitai. O nome do pai do Jonas, significava, o nome era Amitai, e o significado de Amitai é verdade. Então a palavra de Deus estava dizendo assim, olha, Jonas, filho da verdade. Ou seja, Jonas, você é filho da verdade e carrega a verdade. Mas o homem filho da verdade que carrega a verdade, agora está fugindo, está desobedecendo a Deus. Uma coisa interessante para mim e para você é que nós aceitamos a Jesus Cristo, e a Bíblia diz que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Uma vez que aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos desta verdade. E se nos tornamos filhos desta verdade, a pergunta para mim e para você é, por que há mentira em nós? Porque muitas vezes a mentira ainda quer reinar dentro de nós. Porque muitas das vezes nós andamos cheios de máscaras, mascarados, fugindo da presença de Deus, nos esquecendo que Deus está nos vendo. E aí, para acordar o seu vizinho, balança ele e diga, Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus deu uma ordem para Jonas, Jonas, pregue o arrependimento para essas pessoas. Mas o filho da verdade, ele desobedece e foge para longe. Jesus te salvou, sim ou não? Em algum momento você ouviu essa palavra, em algum momento o Espírito Santo comunicou com o seu espírito, em algum momento você sentiu algo dentro do seu coração. A pergunta para mim e para você, o que você está fazendo com isso? Não, eu sou salvo, está tudo certo, está tudo beleza. Não, constantemente você está fugindo para longe. Você está fugindo para longe das suas responsabilidades em Deus, fugindo dos seus relacionamentos. Olha para a sua vida. Nesses últimos anos, para quantos lugares você foi? Para quantos lugares a sua alma foi? Para quantos lugares você trilhou? E você rodou e está aqui. Eu rodei, estou aqui. E por que é que nós estamos aqui? É porque Deus quer tratar conosco. É porque Deus quer dizer para nós, ei, para de fugir, cara. Para de fugir, mulher. É um tempo de se encontrar comigo. É um tempo de me abraçar, porque eu quero te abraçar. É um tempo de gerar intimidade. É um tempo de viver essa intimidade. É um tempo de abrir mão das demandas da alma, das perguntas. É um tempo de tirar os olhos do natural, das coisas que perecem, que ladrão rouba, que ferrugem consome. É um tempo de olhar para dentro. Como é que está dentro?
Não, está tudo bem. Não está, Jonas, não está bem. Porque se estivesse bem, você não estaria fugindo. Sim, assim, Jonas está fugindo. Cristo entrou em você, o Espírito Santo está em você. Nós fomos atraídos por Jesus Cristo. O Espírito do Senhor é quem testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, não tem como mentir sobre isso. Nós somos filhos da verdade. Não tem como a gente burlar esse princípio, não tem como. Por mais que eu queira, por mais que você queira, aonde você estiver, Deus está te vendo. Eu me lembrei de uma história que eu li uma certa feita, diz que tinha um pregador da palavra de Deus, e ele pregava, e ele se tornou um pastor, e chegou um determinado momento, parece que as coisas não iam para ele, até que chegou um dia, ele falou assim: olha, não quero mais saber disso, não quero mais nada com igreja, com relacionamento com Deus, não quero. E aí ele pegou: hoje eu vou sair, hoje eu vou curtir minha vida, e hoje eu vou. E ele chegou e foi num brega. Quem sabe o que é brega? Só os nordestinos, né? Ele foi num prostíbulo. Eu ia falar na zona oeste, sul, norte. Ele foi num prostíbulo. E chegando lá num prostíbulo, ele sentou e a luz era meia luz, apagada. Estavam as meninas lá servindo. E a primeira coisa que ele chegou, ele falou assim para o rapaz que estava no balcão: olha, eu vou sentar naquela mesa ali, não quero que ninguém me perturbe, só me leve uma cerveja. E ele sentou na mesa. Enquanto ele está lá na mesa, ele começa a falar consigo mesmo: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo neste lugar? E enquanto ele está fazendo essa pergunta para si mesmo, uma moça vem e coloca a cerveja em cima da mesa, e quando ela coloca, ela olha para ele e grita: o senhor está aqui, pastor! Eu sabia que o senhor viria me buscar, eu sabia que o senhor não ia desistir de mim. E abraçou ele, ele começou a chorar, e ele falou: meu Deus, nem para desistir mais eu sirvo. Não tem como fugir da presença do Senhor. Nós fomos atraídos pelo Senhor. A Bíblia diz que enquanto Jonas está lá no porão daquele navio, a história conta que um vento forte bate naquela embarcação. E os marinheiros e toda aquela tripulação começa a ficar preocupado, porque a tempestade era muito forte, o vento era forte demais. Eles nunca tinham vivido aquilo, eles eram experientes de navegação, e aquela rota nunca tinha acontecido isso. Mas por que está acontecendo isso agora? Por que aquele vento forte está batendo naquela embarcação? É porque tem um desobediente lá no porão do navio. Deixa eu falar para você. A sua desobediência pode custar a salvação de alguém. Você sabia disso? Deus está falando com você, Deus está te mandando fazer algo, e você está brigando com Deus, você está fugindo de Deus, você está indo para os prostíbulos da vida, para os buracos da alma, e se esquecendo que essa sua atitude pode afundar toda uma embarcação chamada família. O povo está lá desesperado, então alguém vai lá na polpa do barco, e quem está lá? O fujão. O Jonas está dormindo, e alguém acorda Jonas e briga com Jonas e fala: o que você está fazendo aí, rapaz? Você não está vendo que a embarcação vai afundar? Então Jonas sobe e está lá olhando toda aquela situação, e na hora Jonas já discerne: isso é Deus falando comigo, isso é Deus dizendo para mim, você está no lugar errado, cara. Então ele fica na moita, ele fala: não vai dar nada, não vou fazer nada, ninguém vai saber que é eu estou aqui, ele não sabe quem eu sou. Então começam ali perguntar: de onde você é, de onde você é? E Jonas está quietinho, até que eles tiram sorte entre eles e caem quem? Jonas. E aí não tem como escapar, Deus está te vendo. Quem é você, cara? Da onde você vem?
E aí Jonas diz: eu sou um profeta de Deus. Tudo isso está acontecendo porque o problema sou eu. Então a primeira coisa que acontece aí, Jonas se arrepende. Ele ouve Deus. Ele entende que tudo aquilo que está acontecendo é por conta da sua insubmissão a Deus. E aí Jonas fala para eles o seguinte: olha, para que esse problema seja resolvido, me lance no mar. Pensa, irmão Roberto, o cara ali dentro do barco, o barco está para afundar. Agora, se eu matar o cara, o que vai acontecer comigo? Então aqueles homens ficam temerosos. Não podemos fazer isso, você é um homem de Deus. E aí Jonas vai falar assim para eles: não, eu faço isso com a minha autoridade, e vocês verão. E a Bíblia diz que então eles lançam Jonas no mar, e quando eles lançam Jonas no mar, a tempestade cessa. O que isso significa para mim e para você, meu irmão? Que quando nós tomamos uma postura diante de Deus, quando nós decidimos caminhar com Jesus verdadeiramente, quando nós assumimos que somos rebeldes, insubmissos, quando nós compreendemos que precisa haver em nós arrependimento, a tempestade cessa. Alguma coisa começa a acontecer. Eu tenho muitas experiências que eu vivo com Deus e percebo assim nitidamente que todas as vezes que eu me posiciono verdadeiramente diante de uma situação, Deus envia o seu bálsamo, Deus envia a sua paz. Mas enquanto não há posicionamento genuíno, a tempestade ela permanece. Certamente assim é com você. Talvez você esteja enfrentando alguns problemas, algumas lutas, algumas dificuldades, e tudo está em você se posicionar em Deus. E o que é esse posicionamento? É o seu coração quebrantado, é o seu coração simpático diante do Senhor, é o seu arrependimento. Não existe presença de Deus para pessoas que não se arrependem. Não existe conversa de Deus para as pessoas que não decidem se arrepender. Embora Deus esteja em todos os lugares, te vendo, te olhando, enquanto você não inclinar o seu coração diante dele, ele vai estar simplesmente lá olhando, e o Espírito Santo gemendo, para que você se posicione. O escape de Deus para mim e para você se dá na sua decisão em se arrepender diante dele. Muito bem, Jonas está no mar, um peixe grande engole Jonas. Você conhece essa história? Já ouviu essa história lá no GF? O peixe grande engole Jonas. E quando esse peixe grande engole Jonas, a Bíblia diz que Jonas tem uma experiência de inferno. Diz que ele vai no mais profundo do abismo. E enquanto ele está lá no inferno, no mais profundo do abismo, lá Deus está também. Então Jonas se arrepende verdadeiramente, clama a Deus, até que aquele peixe vomita Jonas em uma praia. E quando Deus vomita Jonas naquela praia, Jonas sai dali consciente de que ele precisava pregar, de que ele precisava atender aquilo que Deus havia dito. Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Então Jonas vai àquela cidade, Jonas prega, Jonas fala do amor de Deus sobre aquele povo. Aquele povo se arrepende dos seus pecados, aquele povo rasga suas vestes, aquele povo começa a andar com pano de saco, aquele povo conclama um jejum, e Deus poupa aquela cidade, porque Deus tinha um compromisso de salvação com aquele povo, assim como tem comigo e com você, assim como tem um compromisso de salvação com as pessoas que moram ao seu redor, com as pessoas que constantemente a gente está vendo. Às vezes nós nos deparamos com pessoas e a gente olhando assim, para a aparência, para a religião que ela serve, a gente acha que elas não merecem a salvação, que elas não devem ter a salvação. Mas deixa eu te dizer, Deus te salvou porque Ele estava interessado em salvar alguém. Quando Deus te salvou, Ele queria salvar também o seu vizinho através de você. Aí você olha e fala: mas esse meu vizinho, ele é um endemoniado, esse meu vizinho, ele é macumbeiro, esse meu vizinho é não sei o quê, esse meu vizinho é não sei o quê, não importa.
Deus tem um compromisso de salvação com toda a humanidade. Agora, o que eu e você precisamos discernir hoje é que você já foi salvo primeiro. E se Deus te salvou, Ele quer salvar alguém através de você. Muito bem, Jonas pregou, o povo se arrependeu. Mas Jonas agora começa a entrar num dos piores pesadelos, as piores lutas. E são as mesmas lutas que eu e você enfrentamos. Dá mais retorno para mim, então, por favor. Liga a caixa. Ligou. Se não tiver retorno, eu grito. Não estou me ouvindo. Passei dos 40, né, mano? Muito bem. Qual é a doença da alma de Jonas agora? A história nos conta que Nínive era uma cidade terrível. Nínive, ela matava profetas. Nínive, ela, quando pegava os seus inimigos, ela não tinha misericórdia. Ela matava crianças. Nínive, o povo de Nínive, os ninivitas, eles não tinham misericórdia em si, eram ruins. Certamente Jonas presenciou essa natureza ruim desse povo. Então, quando Deus diz para Jonas: Jonas, eu quero salvar esse povo, se você pregar eu vou salvar. Certamente Jonas ficou chateado, porque assim como eu e você, nós guardamos certas coisas dentro de nós. Basta alguém falar mal de nós, a gente já fica com ressentimento, sim ou não? Basta alguém olhar mal assim, meio virado para nós, a gente já guarda um ressentimento. Às vezes é no trabalho, às vezes é dentro da família, é um familiar que a gente não vai com a cara dele. É ou não é, irmão? Principalmente aquele familiar que prospera mais que você. Você olha para ele e fala: o cara nem crente é, ele nem vai na igreja, mas todo ano ele troca de carro. Pode não? Pode não? Parece que ele não tem problema. E aí você vai guardando isso dentro de você. Ou é aquele familiar que só aparece na sua casa no dia do Natal, para abrir a sua geladeira, tomar a sua coca, e depois sai de lá e ainda fala mal de você, chuta o seu cachorro, e você tolera ele porque ele é irmão ou irmã da sua esposa. E aí você tolera esse infeliz, mas você é crente. Você ora por todo mundo, mas nunca orou por ele. Esse era o complexo de Jonas. Meu patrão, esse infeliz não me reconhece. Trabalho para ele, ele parece um faraó, e eu pareço um hebreu, um escravo. Quantos anos trabalho e ele não me aumenta meu salário, ele não me reconhece. Você vai guardando, aí ele contrata alguém para fazer alguma outra atividade, aí você olha assim, aí tá vendo? Ó, chama a gente de fora, mas não vê eu que estou aqui ralando. Complexo de Jonas. Está complexado. E aí você tem a oportunidade de ensinar alguma coisa para aquela pessoa que não tem nada a ver com a coisa. Não. Junta no bolinho e fala mal. Esse infeliz aí, ó, sabe de nada. O patrão contratou, paga o dobro para ele, mas não sabe de nada, tem experiência de nada. Jonas não quer ver o outro bem. Não acredita que possa haver de fato uma conversão através da misericórdia de Deus. Ou seja, não quer que Deus seja misericordioso, mas quer que Deus seja um juiz. Não, Deus tem que punir esse cara, esse drogado. Ele tem que ver o bom para tosse, esse matador, esse assassino. Ele tem que também levar um tiro na testa. Jonas, esse infiel traiu a mulher, agora ele tem que pagar esse miserável, ele tem que pagar esse estuprador, ele tem que pagar, ele tem que tomar um pau, ele tem que ir para a cadeia, apanhar todo dia até morrer. Jonas, complexo de Jonas. Mas Deus vem com a sua bondade e misericórdia e diz: pregue que eu quero salvar. O meu papel é salvar. A justiça pertence a mim. Então Jonas fica com essa crise. Aí, tá vendo? Por isso que eu fugi, Deus. Eu fugi porque eu sabia que se eu pregasse o Senhor ia salvar.
Aí a Bíblia diz que Jonas, ele vai descansar, e ele deita numa árvore que está fazendo sombra para ele, e quando de repente Deus libera um bicho para comer essa árvore, e o bicho vai lá, come essa árvore, e o sol começa a bater na cara dele, ele acorda, e quando ele vê aquela árvore foi consumida pelo bicho, e aí ele olha assim e fala: por que você fez isso com essa árvore, Deus? Só não podia matar essa coitadinha. Aí Deus olha para ele assim e fala: ô Jonas, por que eu não posso, por que a sua preocupação com a árvore, quando na verdade milhares de pessoas estavam em destino à morte e você não estava se importando? Você se importa com a árvore, mas não está se importando com o outro. Olha outro complexo de Jonas, parecido muito comigo e com você. A gente se importa com tantas coisas, se importa com o carro que a gente dirige, com o dinheiro que a gente ganha, com a casa que a gente mora, com a televisão que a gente comprou, com o celular que a gente ganhou, mas não se importa com aquele que está morrendo do nosso lado. Jonas. Então Jonas olha para aquilo e fala: não, agora eu quero morrer. Eu quero morrer, Jonas, me mata, Deus, me mata. Eu não suporto isso, eu não suporto isso. E é interessante que chega em um determinado momento nesse texto de Jonas, nessa história, que você vai ver ele fugindo para não morrer. Não quero morrer, se Deus me pegar eu morro. Quando ele estava lá no ventre do peixe: vou morrer, me ajuda Deus, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Aí quando Deus salva ele, Raimundo, e aí permite ele ter algumas experiências, ele fala: não, agora eu quero morrer. Você quer viver ou você quer morrer? Assim sou eu e você. Quantas vezes a gente está passando no limbo e a gente fala: misericórdia, Deus, não deixa eu morrer não, não deixa eu morrer não. Aí Deus vai lá e nos socorre, nos tira daquele vale, nos tira daquela situação. Aí de repente a gente está lá, de vento em popa, e aí as nossas atitudes estão nos levando à morte a passos largos. Ou seja, ontem não queríamos morrer, e hoje as nossas atitudes estão nos levando para a morte. Jonas. Então neste dia, meus irmãos, eu creio que através dessa palavra Deus quer que você vomite algumas coisas. Você não pode simplesmente sair daqui ouvindo uma palavra como essa e não tomar uma postura de crente. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Deus te chamou, Deus te salvou. E te salvando, eu acredito que Deus tem uma expectativa muito grande em que você pregue as boas novas de salvação. Só eu e você sabe de onde Deus nos tirou. Sim ou não? Só eu e você. E mesmo Deus nos tirando de lá, às vezes Ele nos permite ir para lugares sombrios, viver coisas sombrias. Às vezes a nossa alma vai para lugares escuros. Mas tudo isso é para que eu e você entenda, não tem como fugir de Deus. Eu não posso fugir do chamado de Deus para a minha vida. Todo mundo que foi salvo por Jesus recebeu como encargo pregar a palavra do Senhor, falar do amor de Jesus. E para isso você não precisa ser pastor, líder, Deus, semideus, anjo em treinamento. Você não precisa nada disso. Você precisa só discernir: Deus me salvou. Você tem ideia disso, irmão? Nós somos salvos. Quando a gente fala Deus nos salvou, significa que a gente estava morrendo. O nosso caminho era de morte. E horrenda coisa é viver a morte eterna longe de Jesus. Então Deus nos salvou. E Ele nos salvou para quê? Para que eu e você nos tornássemos agentes de salvação também. Para que nós nos tornássemos instrumentos de bênçãos na vida uns dos outros. Lembra, Nínive era uma cidade terrível. Jonas
partindo do pressuposto humano, ele tinha toda a razão em não querer pregar para aquela turma. Às vezes a gente também tem isso no nosso meio. Não, eu tenho motivos sobejos para não falar com este. Eu tenho motivos para não perdoar aquele. Eu tenho motivos. Aí eu pergunto para você, quantos motivos Deus não teve para talvez não perdoar o meu e o seu pecado? Eu dou glória a Deus e graças a Deus, porque foi Ele quem me escolheu. Foi Ele quem me chamou. Eu nunca quis Jesus. E não se engane, você também não. Ah não, foi eu que quis Jesus. Foi Jesus quem te achou. Antes de qualquer coisa Ele morreu por você. Você estava lá pecando. Hoje não, hoje você é um santo. Se dá asas para você, você voa. Mas antes disso, você estava lá numa situação terrível, assim como eu. E Deus foi lá e entregou o seu Filho por nós. Deus foi lá e, vai lá Jesus, precisamos cumprir um plano. E esse plano chama-se Plano da Salvação da Humanidade. Imagine se lá no lado de Deus tivesse alguém, não compensa, esse povo não merece. Esse povo é incrédulo, esse povo é rebelde, esse povo é terrível, esse povo é ruim, esse povo, não tinha ninguém, porque Deus é absoluto no seu saber. Então Deus olha e fala, eu fiz este povo e eu quero este povo em mim, comigo. Então o plano fora estabelecido em Jesus Cristo. Então Jesus morre por mim e por você. Nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. O que nos cabe daqui para frente? Precisamos contar isso para as pessoas. Precisamos falar disso para as pessoas. Precisamos nos livrar dos complexos que a alma vai colocando dentro de nós. Precisamos nos livrar de tudo aquilo que a natureza ruim, pecaminosa, todos os dias briga e luta contra nós. Nós precisamos dar um basta. Se for necessário sair do navio e ser lançado no mar, a gente tem que pular, não precisa ninguém nos jogar. Se for preciso entrar dentro de um peixe e passar pelo processo da mais profundeza, miséria e desgraça e medo, a gente precisa ir para lá para ser tratado, curado e depois lançado para realizar o que Deus tem para nós. Então, irmãos, não espere isso acontecer com você. Eu não posso esperar isso acontecer comigo. Que tal de bom grado eu dizer assim, não, Senhor, eis-me aqui. É para pregar para a ninivita, é para pregar para a minha família, é para falar do teu amor para a minha família, é para me posicionar e ser um homem, uma mulher de Deus. Eis-me aqui para os teus propósitos. Eu queria concluir essa palavra com você, dizendo para você que, depois de toda esta luta que Jonas teve com Deus, ele entendeu que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Entenda isso, irmão. Se Deus fosse ruim, diante de tantos nãos que já demos para Ele, diante de tantas mancadas que nós já cometemos diante dEle, o que seria de mim e de você? Olha para você. Só estamos aqui por causa das tuas misericórdias. E que tal neste dia reconhecer isso? Que tal nesse dia dizer, não, Senhor, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que não dá para fugir da tua presença. Eu reconheço, Senhor, que se não for a tua misericórdia aqui eu não estaria. Eu reconheço que só cheguei até aqui por causa do Senhor. Já trilhei caminhos tão escuros, tortos e tortuosos. Já andei por lugares áridos. Quantos desertos já não atravessei?
Quantas noites escuras e pareciam intermináveis que eu já passei. Quanta dor, quanta aflição. Mas hoje eu compreendo que as tuas misericórdias me trouxe aqui. Quero ser curado. Quero ser restaurado. Quero ser liberto. Não quero a minha justiça. Eu quero a tua justiça. Eu não quero que seja do meu jeito. A minha alma diz que tem que ser do meu jeito. Mas o Espírito que há em mim, ele está vivificado e diz que tem que ser do jeito de Deus. A maneira de Deus, a forma de Deus. E a maneira de Deus é a melhor. A tua palavra diz: bem sei eu os planos que tenho para vós, e são planos de paz, para vos dar o fim que desejais.